Oiê, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um dia de palavra e de direcionamento da parte do Senhor. E hoje eu quero ler com você o texto de Gênesis, capítulo 24, do versículo 17 até o versículo 20, que diz assim: Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Bom, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui nesse dia para mais um dia de reflexão em que o Senhor colocou no meu coração de fazer 40 dias de reflexão para o preparo para o casamento. E eu estou lendo o texto de Gênesis 24, que é um texto muito conhecido, onde Abraão manda Eliezer buscar uma esposa para Isaac, e acontece ali o encontro também, o casamento, de Isaac e Rebeca. E no último vídeo eu falei aqui sobre o autocuidado, uma perspectiva, uma reflexão rápida sobre o autocuidado a partir do verso 16. Quero trazer aqui para você um pensamento de que você é uma resposta de oração. Eu sou uma resposta de oração. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, nós pedimos ao Senhor para responder às nossas orações, mas nós nos esquecemos muitas vezes que somos respostas de oração para a vida de alguém. Aqui nesse caso, nos versículos 27 ao 20 que eu acabei de ler, a gente vê Rebeca sendo resposta da oração de Eliezer. Nos capítulos anteriores, Eliezer pede ao Senhor que o Senhor desse um sinal para ele, que ao pedir água para a moça, para a mulher que ali estivesse no poço, ela não desse água somente para ele, mas que sem ele pedir, ela desse água também para os camelos. E a gente vê isso aqui nessa narrativa desses versículos. Eliezer ali recebendo a resposta de oração, da oração dele, e vendo aquilo que o Senhor estava fazendo, vendo que Rebeca era a moça ao qual ele estava procurando. E eu não sei hoje, talvez, o que você está pedindo, ou o que outras pessoas estão pedindo, que você tem, que o Senhor colocou em você. Eu vou dizer assim, porque o Senhor colocou dons, colocou talentos em nós, características únicas. E na última semana, nessa semana, na verdade, eu tive uma reunião e ouvi Deus assim falando muito comigo, com muito cuidado, de uma forma muito amável, através de uma líder, e conversando, contando um pouco, da minha vida. Ela usou uma palavra que ali eu vi que eu era uma resposta de oração, porque é algo que Deus sempre falou comigo de alguma forma.
E depois de uma fala minha, ela falou assim: nossa, você é única. E aquilo talvez para ela tivesse falado de uma forma muito natural, mas para mim eu entendi que era o Senhor falando. Eu coloquei coisas em você que só você tem. Eu enchi você de dons e talentos que só você tem. Eu coloquei características únicas, né? E eu gosto muito de falar sobre isso porque eu tenho algumas características físicas que eu gosto e que eu vejo assim os detalhes do Senhor, sabe? De modo muito específico, o amor que Ele teve em me criar. E de alguma forma, né, esses detalhes, esses dons, talentos, o seu jeito, a sua forma de falar, que é algo que as pessoas sempre observam quando vem me elogiar de alguma forma, né? Da minha voz doce, calma, mansa. Nem sempre, tá, gente? Eu sou assim. Mas eu tento ser na maioria das vezes, é o que eu falo para as pessoas. Mas normalmente, essa sou eu, tá? Aqui não é um personagem. A minha voz, ela é assim. Eu queria que ela fosse até um pouco mais aguda, né? Se eu posso dizer. Mas Deus me fez assim e amém. Eu amo a forma que Ele me criou, na minha singularidade. E eu tô falando tudo isso para dizer que eu sou uma resposta de oração para alguém, e você também. Nem que você pense sobre isso hoje. Talvez aquilo que você está fazendo, né? Talvez você esteja em um lugar servindo que outra pessoa não pode estar. É você que está. E como eu falei aqui, né, em um outro vídeo, é que nós precisamos ser encontradas servindo. Talvez vai ser uma pessoa que vai olhar para você e vai falar assim: uau, ela está fazendo exatamente aquilo que eu pedi ao Senhor. Ela está te servindo de uma forma única e vai reconhecer que você é a resposta de oração. Talvez um detalhe, um sinal, talvez a sua forma de falar, de ajudar as pessoas, de se dispor. Não sei. Só você sabe, só Deus sabe. E a pessoa que vai chegar na sua vida também vai saber. Porque você vai ser resposta de oração dessa pessoa. Então, que você pense sobre isso, né? Como que o Senhor está te conduzindo, como que o Senhor está te moldando. Uma vez eu ouvi em um curso de capelania hospitalar infantil, que eu fiz há muitos anos, no início da minha conversão, ministrado pela Isabel Lobato, eu lembro até hoje. Naquela época eu tinha muitos questionamentos, porque eu sempre gostei de fazer muita coisa mesmo, e às vezes fazer muita coisa ao mesmo tempo. E na minha caminhada eu já fiz tanta coisa, já trabalhei em tantas áreas, fui multiplicando os talentos, né? Eu obedeci a palavra, não fiquei apenas com um talento, com 10 talentos. E eu louvo ao Senhor por isso, porque eu vejo hoje que Ele me ensinou, eu aprendi e coloquei em prática. Mas ela falou nessa palestra que tudo aquilo que você fez na vida, o Senhor iria utilizar de alguma forma, que nada era em vão, nada era por acaso. Tudo o Senhor tinha um propósito. E na época eu não entendia muito, né? Nova convertida, mas hoje eu vejo que muitas coisas que eu fiz antes de minha companheira, gente, muitas coisas que eu fiz antes de
conhecer ao Senhor, hoje de alguma forma eu também utilizo no reino, né? O Senhor utiliza para a honra e glória dele. E não pense que o que você está fazendo não tem um propósito, que é em vão, ou até mesmo questione o Senhor, né? Por menor que seja aquilo que você está fazendo, o Senhor tem um propósito. O lugar onde você está, o Senhor tem um propósito, né? E às vezes nós passamos também por lugares de forma muito rápida, né? Eu fico pensando nesse dia, nessa viagem, nesse pedido, né, do Abraão para o seu servo, e era muito específico, e aconteceu uma vez só. Eliezer não teve outros momentos, ele não conheceu outras mulheres no poço. De imediato ele conheceu Rebeca, e Rebeca foi a resposta da oração dele ao Senhor para que ele reconhecesse a esposa de Isaac. E o Senhor é maravilhoso, e com certeza o Senhor vai fazer isso com a minha e com a sua vida também. Que você creia que você é resposta de oração para alguém. Talvez você já está há muito tempo esperando, talvez você já tenha perdido um pouquinho as esperanças, né? Porque a palavra fala, e eu confesso que eu tenho orado muito essa palavra ultimamente, pedindo ao Senhor para que não deixe que a esperança demorada enfraqueça o meu coração. Talvez você já tenha chegado nesse ponto, mas que o Senhor renove as suas esperanças hoje, que você creia que Ele está pintando um lindo quadro de glória, e muito em breve eu vou ver Deus te respondendo, e eu vou ver também Deus me respondendo. E vamos poder dizer que nós somos, de fato, respostas de oração para alguém. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam, homens, mulheres que precisam ouvir aquilo que Deus tem para a vida deles, eu creio, que precisam e que estão se preparando para o casamento. Esse é o propósito. Se você chegou até aqui nesse vídeo, o propósito do vídeo, as reflexões, é sobre o preparo para o casamento. Que você pense em pessoas também que estão passando por esse momento, que de alguma forma precisam ouvir essa palavra e serem animadas e lembradas de que elas são resposta de oração. E muito obrigado, e tchau, tchau.